A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado da CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira tem vídeo novo com relação à lição de adultos, na terça a lição dos jovens, na quarta dos juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes. E você que ama dinâmica, você que todas as suas aulas tem que ter dinâmica, você está no canal certo. Porque nós estamos também postando vídeos com relação a dinâmicas de todas essas lições, tá bom? Adultos, jovens, adolescentes, juvenis e pré-adolescentes, nós temos dinâmica, tá bom? Por isso que eu quero saber o seguinte, coloca aqui nos comentários quem ama dinâmica, hashtag amo dinâmica, que eu vou deixar aquela parte do Senhor toda especial para você, tá bom? E você que já é inscrito no meu canal, muito obrigado, que Deus possa estar lhe abençoando, muito obrigado. E você que é membro, meu Deus do céu, que Deus possa continuar lhe abençoando em nome de Jesus. Agora, sem demora nenhuma, vamos lá para a nossa lição de hoje, que está aqui sensacional, viu? Nós aqui estamos estudando a lição dos jovens. A lição de número 6, que traz por título Olhando para a Direção Errada. Meu Deus do céu, se você é jovem, se prepara aí, viu? Que tem coisas importantes para nós estarmos estudando, tá bom? Observe o seguinte, olha só para essa imagem. O homem pensativo e a direção, tá vendo? Vai para onde? Vai para a direita ou vai para a esquerda? Qual caminho vai seguir? Qual caminho é certo e qual caminho está errado? Eita, meu Deus do céu. Como é difícil escolher, viu? Você já teve momento de escolher alguma coisa? Você escolheu certo ou escolheu errado? Irmãos, a nossa escolha vai definir o nosso sucesso ou nosso insucesso. A nossa vida é feita sempre de escolhas. E o interessante, essa escolha é feita por você. É você que deve escolher, porque também as consequências, os benefícios também virão na sua vida. E aqui o comentarista colocou o título seguinte, Olhando para a Direção Errada. Nós temos, parece, uma inclinação para o mal, irmãos. Nós temos uma inclinação sempre de olharmos e fazermos as coisas que nós não devemos. Vigilantes. Nós não oramos, nós não consultamos a Deus para ver qual a vontade do Senhor. E por isso acabamos tomando a decisão errada. Aí olhando para a direção errada. Aí eu pergunto a você, o que define a direção ser errada? Já para analisar? O que define a direção ser errada e o que define a direção ser certa? O que é que tem na direção errada e o que é que tem na direção certa? Já deu para você pensar? Eu tenho a resposta de Deus fácil para você. A direção certa é aquela que Deus está, na vontade do Senhor. A direção certa é aquele que vai te elevar, vai te aproximar de Deus. A direção certa é aquela que vai te aproximar de Deus. A direção certa é aquela que vai te aproximar da leitura da Bíblia, que vai te aproximar da oração, que vai te aproximar da consagração, que vai te aproximar do céu. E a direção errada, pastor, é o inverso. Te afasta do ministério, te afasta das coisas que agradam o Senhor. Essa direção é errada. Aí eu pergunto a você, qual a direção que você tem tomado? Qual o caminho que você tem tomado na sua vida? Meu Deus do céu, viu? Se você é professor da escola dominical, faça esses questionamentos aos seus alunos, para que eles possam perceber a importância desse tema, tá bom? Vamos agora para a nossa introdução. Na nossa introdução, o comentarista colocou aquilo da seguinte forma. A forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião que nós estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Em outras palavras, irmãos, a tentação vai vir de acordo com o nosso ambiente, que é de acordo com a nossa vivência, de acordo com os lugares que nós frequentamos e com as pessoas que nós estamos. Isto, as tentações sempre vão vir de acordo com o nosso ambiente, de acordo com as nossas vidas, com as pessoas que nós andamos, com as pessoas que nós conversamos, com os ambientes que nós estamos frequentando também. E a tentação, irmão, sempre vai vir de algo que você quer, algo que você gosta, algo que você tem desejo. Na verdade, a tentação potencializa os nossos desejos. O desejo já está lá no coração do homem, mas a tentação vai proporcionar você pecar. Mas o desejo já está guardado no coração. É por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que devemos orar constantemente para que Deus possa repreender todo o mal, para que Deus possa nos ajudar, para que Deus possa limpar nosso coração e assim possamos viver segundo a vontade do Senhor. Tá bom? Da mesma forma, sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, nós não estamos isentos de ocupar nossas mentes e olhar naquilo que não agrada o Senhor. Em outras palavras, mesmo sendo homens de Deus e mulheres de Deus, nós podemos ser tentados. A virar na sua vida, mesmo que você esteja em oração e consagração, a tentação vai vir. Mesmo que você seja crente fiel, mesmo que você seja marreta santa, sabe? Instrumento de Jeová. Mesmo assim, a tentação vai vir na sua vida. Não é porque você está orando que a tentação não vai vir, vai vir. Não é porque você está consagrando que a tentação não vai vir, ela vai vir mesmo. Olha o que veio com Jesus. Jesus sai de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, chega o inimigo oferecendo pão, exatamente o que Jesus estava precisando. Então não é porque você ora que a tentação não vai vir. Agora a diferença é que você vai estar preparado.
O homem ou a mulher que vive uma vida de consagração, ele está preparado para passar por qualquer dessa situação, porque ele vai estar vigilante, ele vai estar atento. E quando perceber a tentação, ele vai buscar socorro em Deus. Ele vai buscar livramento na pessoa de Deus. E Deus se apresenta e nos dá graça para que nós possamos vencer e passar por essas tentações em nome de Jesus de Nazaré. Prepara seu coração, jovem, que tem coisas fortes aí para a gente, viu? Vamos agora para o nosso ponto 1 da nossa lição. No tempo de guerra ocioso. No tempo de guerra ocioso. No primeiro item, o homem segundo o coração de Deus. Você sabe muito bem que aqui nós estamos contando a história de um homem segundo o coração de Deus. É o nosso profeta, nosso rei chamado Davi. Davi, irmãos, foi o grande monarca de Israel. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem que consultava a Deus constantemente. Davi é o homem que falava com Deus e esperava Deus responder para depois ele tomar a sua atitude e assim fazer. Mas, no entanto, cedendo à tentação. Veja como qualquer homem, mesmo sendo homem ou mulher de Deus, nós podemos ceder ao pecado. Não estou dizendo que está certo, está errado, mas é possível isso acontecer. E já tinha dado várias vitórias na nação de Israel através de Davi. Então Davi já tinha conquistado várias vitórias, vários livramentos. Davi sempre tinha um hábito de consultar o Senhor. Davi também trouxe a arca de Deus para Jerusalém da forma correta. Davi era poeta, era compositor, escreveu vários salmos que foram inspirados por Deus, tanto que está na Bíblia Sagrada. Davi também ele era um profeta. Então nós estamos falando aqui de um, irmãos, de um homem de Deus. Não fique em dúvida disso não. Davi era um homem de Deus. Mas, no entanto, ele foi tentado. Veja só, não é porque você está orando, que você está consagrando, que a tentação não vai vir, não. Vai vir sobre a sua vida. Mas se estiver vigilante, você vai conseguir passar por ela e sairá vitorioso em nome de Jesus de Nazaré. No item de número 2, um homem de ação. Vejamos aqui. Esse episódio que vai ser contado aqui, irmãos, é acerca do rei Naás, que tinha falecido. E seu filho Anum, rei dos Amonitas, tinha assumido o seu trono. Quando Davi ficou sabendo que Naás, que era seu amigo e tinha morrido, e o seu filho tinha assumido o trono, ele mandou que alguns homens fossem até o seu reinado, e assim pudesse estar parabenizando o novo rei. Mas o novo rei, Anum, inexperiente, ficou com medo, quando ficou sabendo, ó, o rei Davi mandou os soldados vir até aqui. Davi vai querer destruir a gente. Davi vai querer conquistar a nossa terra. Davi vai querer ser rei aqui também dos Amonitas. Davi vai querer assumir o trono, o meu trono. É o seguinte, vamos pegar esses homens que Davi está mandando e vamos humilhar. Pega agora esses homens, raspa a metade da sua barba e tira as suas roupas e despede eles do jeito que estão. Isso é uma forma de humilhar a nação de Israel. Humilhar esses homens que Davi tinha mandado. Quando Davi fica sabendo disso, desse ato de Anum, de raspar metade da barba e de despir os homens assim nus pelo deserto, pensa só que sofrimento não era para com esse povo. Davi pediu que esses homens que assim foram humilhados, pudessem ficar em Jericó até que suas barbas retornassem. Mas que estaria acontecendo uma grande guerra agora entre o povo de Israel e esse rei Anum. E o rei Anum achou que estava pouco ainda, irmãos, ainda chamou cerca de 33 homens de guerra para poder se pelejar contra a nação de Israel. Ou seja, estava procurando briga realmente. Então é nesse contexto aqui que vai acontecer essa guerra, e nessa guerra exatamente Davi não vai. Talvez por achar uma guerra tão pouca, tão pequena, tão desnecessária a sua presença, ele resolve ficar em casa. Ele diz, não vou para a guerra não, o meu exército consegue vencer isso sem a minha presença. E é quando Davi está em sua casa, quando Davi deixa de ir para a guerra, é que a tentação bate na porta. Irmãos, é assim também na nossa vida, irmãos, não percebeu ainda? Quando você para de orar, você para de consagrar, você para de vigiar, quando você para de ir para a igreja, aí que aparece tanta tentação na nossa vida, porque você parou de guerrear, você parou de ir para a guerra, aí o inimigo vai vir exatamente fazer com que você venha pecar, porque ele também sabe, irmãos, que quando nós estamos em consagração, nós estamos em oração, nós estamos em jejum, nós ficamos mais vigilantes. É claro que ele vai continuar tentando, mas ele sabe que nós estamos mais fortes, mais preparados. Que nós vamos ficar fracos para que assim ele possa destruir a nossa vida. Mas precisamos tomar bastante cuidado, porque a lição de hoje vai nos despertar a não olharmos para a direção errada, a não escolhermos errado, para depois não queremos também as consequências das nossas atitudes, em nome de Jesus. Se prepara, jovem, tem coisa importante para a gente aqui ainda, viu? Então, no ponto 3 vai exatamente detalhar isso. Olha, no tempo que os reis saem para a guerra, Davi, irmão, já tinha vencido Golias, Saul, filisteus, moabitas e arameus. Então Davi era um grande conquistador, um grande lutador. Mas no dia que ele resolve ficar em casa e não ir para a guerra, a tentação, ó, bateu na porta dele. E adivinha, ele acabou cedendo à tentação.
Porque a tentação, irmão, vai bater na porta de qualquer um. Você que é pastor, você que é pregador, você que é professor, você que é dirigente do ciclo de oração, a tentação vai bater na porta de qualquer um, independente da sua posição, independente do título que você tenha, tá bom? Mas, no entanto, o que você vai fazer? Aliás, a tentação tem batido na sua porta, o que você tem feito? Você tem acolhido, você tem recebido, você tem aceitado, você tem mandado entrar na sua casa a tentação, ou você tem repreendido em nome de Jesus? Nós estivemos aqui estudando sobre isso acerca de José. A grande vitória de José foi porque ele fugiu. Não é porque ele ficou lá não, se ele tivesse ficado lá, ele também teria caído na tentação, ele teria cedido à tentação. Então José foi vitorioso porque fugiu da tentação. Davi foi derrotado, foi um perdedor, fracassou nisso aqui, porque ele não fugiu, ele acabou resistindo, ele acabou ficando pensando que era melhor do que os outros. E ninguém é melhor do que ninguém aqui nesta terra, principalmente quando nós falamos acerca do pecado. Era momento de descanso. Muito pelo contrário, era momento de batalha, de guerra, porque vidas estavam em jogo. E o nome do Senhor também, o próprio nome de Deus estava. Que você sabe muito bem, o exército que ganhava dizia, o meu exército é mais forte, o meu Deus é mais forte. O exército que perdia dizia, o Deus dele é bastante fraco, porque não conseguiu vencer por nós. Então, quando a nação de Israel estava indo para a guerra, que o nome de Deus também estava naquele momento. Por quê? Era a nação de Israel que estava pelejando. Se Israel perdesse, o povo ia dizer, o Deus de Israel é fraco. O Deus de Israel não tem poder para nos vencer. Mas, se o povo de Israel vencesse, dizia, o Deus de Israel é mais forte mesmo, é mais vitorioso. Então, era uma luta, era uma batalha muito importante. Todas as batalhas são importantes, irmãos. Vigia a terra. Toma cuidado, porque às vezes nós vamos cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E com o passar do tempo, o nosso coração já está todo corrompido. O nosso coração já está todo sujo. O nosso coração já está distante da vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. No item 2 da nossa lição, olhando na direção errada, passeando pelo terraço. Já sabemos que Davi não foi para a guerra, resolveu ficar em casa. E de repente Davi agora sai no seu terraço. Quando Davi sai no seu terraço, ele observa que tinha uma mulher tomando banho. E ele pergunta, quem é aquela mulher tão bonita? Quem é aquela mulher tão bela? E informarei, é Batseba, o heteu. E Davi, irmãos, naquele primeiro momento ali, eu chamo a vossa atenção, que uma das tentações que vem, a maior da tentação da nossa vida é a questão dos olhos. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que nós devemos tomar bastante cuidado com a concupiscência dos olhos. Ou seja, nós olhamos e desejamos. As concupiscências dos olhos são os desejos exagerados que nós temos na nossa vida. Então nós olhamos as coisas e desejamos. E foi esse pecado que bateu no coração de Davi. Quando Davi observou a mulher Batseba tomando banho, a desejou, a quis a possuir e assim cedeu à tentação. E devemos tomar bastante cuidado, irmãos, porque os nossos olhos, irmãos, são as janelas da alma. Os nossos olhos abrem muita porta, tanto para o bem quanto para o mal. Então Davi naquele momento, irmãos, ele caiu naquilo que nós chamamos no nosso segundo olhar. Nós podemos ver tantas coisas às vezes sem querer. Você pode ver muitas coisas sem querer, mas o seu segundo olhar vai nos remeter ao pecado. Quando você olha a segunda vez, o primeiro olhar faz parte, você estava despercebido, acabou vendo o que não devia. Mas nesse momento você tem que repreender e sair daquele lugar, tirar os seus olhos daquele lugar, tirar o seu fogo daquele lugar. Senão, vai para o segundo olhar. E o segundo olhar penetra no coração. E a partir desse momento começa a desejar o pecado. Então o primeiro olhar sempre faz parte da nossa vida. Por que isso? Porque a pessoa que enxerga, irmão, ela consegue ver o que quer e o que não quer muitas das vezes. Mas o segundo olhar, ele pode ser repreendido. O segundo olhar com desejo, com vontade, ele pode ser repreendido na vida de qualquer uma. E foi exatamente isso que Davi não conseguiu. Quando Davi observa que a mulher tomando banho, ele fica apaixonado por ela. O desejo acaba vindo no seu coração, tanto que ele pergunta ao súdito, quem é aquela mulher tomando banho? Ah, é Batseba, que mulher linda, por certo, ele disse. Que mulher muito bela. E mandou chamar que era mulher. Olha só que situação, irmãos. Ele perguntou que a mulher, informar que a mulher, deram o nome da mulher, disse que era casada e disse o marido quem era o marido. E, no entanto, mesmo assim, isso não fez com que Davi parasse. Olha só como é a sede do pecado. Às vezes, irmãos, acontece também na nossa vida, irmãos. Nós sabemos que é pecado e nós esquecemos de tudo. Quantas pessoas perderam o ministério, perderam a família, perderam a comunhão, perderam a salvação em Cristo Jesus por causa do pecado. Quantas pessoas trocaram a presença de Deus, trocaram a bandeja de Deus, trocaram os dons espirituais por causa do pecado. Foi isso que aconteceu aqui com Davi. Davi, irmãos, ele não quis saber de Deus, não quis saber de lei, não quis saber da vontade do Senhor. Davi não quis saber de nada. Davi jogou tudo pro ar, Davi jogou tudo fora em prol da questão do desejo dele, para que a sua concupiscência, para que o seu desejo pudesse assim ser suprido, deitando-se com aquela mulher.
Ei, irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas nós precisamos tomar bastante cuidado, irmãos. Porque o pecado vai bater na porta de qualquer um. Seja pastor, seja presbítero, seja sacerdote, seja profeta, seja cantora, seja dirigente de seguração, seja porteira, seja novo convertida. O pecado vai bater na nossa porta. Assim como bateu na porta de Davi, colocando aquilo que ele desejou tanto, que ele acabou esquecendo de tudo. Não lembrou de nada. Nem que Deus proibia, nem que Deus não ia gostar, nem que Deus ia castigar. Davi não quis saber de nada. É como dito aqui pelo povo, ele pagou para ver. E isso é muito preocupante quando o homem e a mulher de Deus tomam essas iniciativas que se afastam da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Assim também como aconteceu Adão e Eva, olhando para o fruto e vendo que era desejável aos olhos, ter vontade de assim comer. Então, aquilo que nós olhamos, nós temos desejo. O Paulo colocar aqui, ó, não porei coisa má diante dos meus olhos. Devemos tomar bastante cuidado com aquilo que nós estamos vendo, irmãos. Tem muitas pessoas cedendo à tentação porque está vendo o que não pode, está assistindo o que não pode. E em vez de estar aqui assistindo o canal Descomplicando a Teologia, fica assistindo o que não deve. Em vez de estar ouvindo aqui o pastor pregar, ministrar aula, fica ouvindo o que não deve. Devemos ter bastante cuidado, irmão, o que nós vemos, o que nós ouvimos, para que isso não venha nos impulsionar o pecado. Nós já somos inclinados para o mal e ainda ficar incentivado, ficar ainda recebendo bandeja, é mais difícil ainda resistir o pecado. Venhamos tomar bastante cuidado na nossa vida, em nome de Jesus. Então acabou olhando e desejando. Cuidado com aquilo que tu olha, para que tu não desejes e acaba perdendo o teu maior bem, que é a tua salvação em Cristo Jesus. Logo, irmãos, foi informado a Davi que era servo dele, que era o seu servo Urias. Todo o conhecimento que tinha, ele não conseguiu resistir à tentação. Eu estou falando que Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando com Davi, com aquele que teve inspiração para escrever vários salmos que estão inspirados por Deus. Presta atenção, o nível que eu estou falando desse homem, viu? O homem que governou Israel por 40 anos. O homem que o Messias, o próprio Jesus, descende dele. Veja só a importância desse homem. No entanto, quando a tentação bateu na porta, ele não teve força para resistir à tentação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Que nos ajude a ser fortes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Tendo marido e soldado honrado. Veja só, irmãos, as consequências que pode trazer um ato errado. Davi vê a mulher Batseba, se apaixona por ela, o desejo acaba batendo no coração, ele chama aquela mulher, deita-se com aquela mulher, logo após o período de imundícia, a mulher retorna para casa. Quando a mulher está na sua casa, ela percebe que engravidou, porque ela está no período fértil. Meu Deus do céu, olha só as consequências que vai trazer. Então Batseba manda informar Davi, olha, eu estou grávida, estou gerando um filho seu, e agora o que fazer? Davi agora tem ideia, já sei o que eu vou fazer. Manda chamar o marido dela, mandou chamar Urias, porque o pensamento era o que? Urias vai chegar, vai ir para sua casa, vai deitar com a sua mulher, e todo mundo vai pensar que aquele filho que está com Batseba, na verdade, é de Urias, do seu marido. Pronto, pensamento excelente, viu? Olha que estratégia de Davi, excelente, né? Irmãos, cuidado com pensamentos negativos, cuidado com a estratégia do diabo. Cuidado para não tentar encobrir o teu pecado em vez de confessar. Pecados têm que ser confessados e não enganados. Fique atento, pelo amor de Deus. É Deus lhe despertando, é Deus falando contigo para que a maldição não venha cair sobre a sua vida. Fica atento, jovem. Então Urias retorna para sua casa, retorna para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, depois do outro dia, aí Davi me pergunta, e aí, como está Urias? Foi para casa? O povo, ó. Urias não foi para casa, não. Como assim Urias não foi para casa? Não, Urias dormindo da porta, mas para casa ele não foi, ele não entrou, não. Ele não teve contato com a mulher? Não teve. Perguntou, por que tu não foi para casa? Tu tem tanto tempo na guerra? Porque os meus soldados, os teus soldados estão lá tudo guerreando, e como é que eu vou estar agora aqui na minha casa? Não vou não, jamais vou fazer isso. Aí Davi, vamos fazer o seguinte, para que ele assim possa ficar um pouco mais alegre e ir para sua casa. Encheu ele de vinho. No outro dia perguntou, e aí, ele foi? Não foi para casa da mesma forma. Urias era crente, irmãos. Urias era fiel. Urias estava no propósito do Senhor, porque ele disse logo, como é que eu vou desfrutar da minha casa, do bem da minha casa, do bem da minha esposa, que os meus companheiros, que o povo de Israel está lá na guerra pelejando, eu queria estar lá na guerra pelejando. Que ensinamento não trouxe para Davi, hein? Era o pensamento que era para Davi estar tendo, no entanto que está tendo a Urias, que era servo de Davi. Meu Deus do céu, viu? Mas aí, um mal chamou outro mal. Um abismo chamou outro abismo. Mas a Bíblia deixa bastante claro, irmãos, que um abismo chamou outro abismo. Mesmo Davi tendo essa ideia de chamar Urias para que Urias pudesse deitar-se com a sua mulher e assim ficar tudo resolvido, mas deu errado o seu planejamento. Porque, irmão, planejamento que Deus não está, vai dar errado.
Planejamento que é para você evitar das consequências vai ser errado, porque Deus continua no trono e Ele age, viu? Ele age tanto para nos beneficiar, quanto para nos castigar. Não tem como o homem fugir da direção de Deus. Aí agora Davi tem uma ideia pior ainda. Ele achou que estava ruim chamar Urias, agora falou o seguinte, é o jeito da gente mandar matar. Vamos matar agora Urias. Porque, na verdade, esse pensamento era muito tido do povo de Israel também. Porque se matasse o marido, a mulher poderia casar com quem quisesse, porque ele seria viúva, e a viúva tinha liberdade de casar com quem quisesse. Deu para entender qual é o segredo? Envia novamente Urias para a guerra, mas informa o seguinte, olha, agora deixa Urias na frente da guerra. Quando a Urias estiver na frente, você tira o seu povo para que Urias possa assim ser morto. Pensa só, que pensamento? Isso é pensamento do rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Veja só o que acontece com o homem quando ele sai da direção de Deus. Veja só o que acontece com o homem quando ele perde o foco de Deus. Veja só o que acontece com o homem quando ele não vigia com as coisas. Então Davi pediu agora que Urias fosse colocado na frente do exército para que pudesse assim morrer. E assim acontece. Urias está na guerra pelejando e acaba sendo morto, porque o próprio nação de Israel, o povo de Israel, acabou deixando ele sozinho para guerrear com muitos soldados e ele acabou morrendo. Mas um pecado nas consequências de Davi. Davi agora, além de ser adúltero, acabou agora sendo um assassino, porque pediu que viesse com que Urias pudesse ser morto e assim Batseba pudesse estar com ele novamente para que assim pudesse gerar o filho. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, irmãos. O pecado nos cega. Um abismo chama outro abismo. Tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com a direção que você tem escolhido, porque depois também vai estar sofrendo as consequências da vida de cada um. No ponto 3 da nossa lição, consequências da ação de Davi. É interessante perceber o seguinte, todas as nossas ações vão ter consequências, positivas ou negativas. O que Davi fez pareceu mal. Davi deitou-se com a mulher, tornou-se adúltero. Davi mandou matar Urias e tornou-se assassino. E agora Batseba, grávida, agora gera o filho. E aquele filho, irmãos, era fruto do pecado de Batseba com Davi. E Deus não se agradou disso. Deus não permitiu que isso acontecesse. Então essa criança nasce agora doente. E Davi começa a orar, consagrar, pedir misericórdia, pedir perdão a Deus, começa a se humilhar diante do Senhor, para que Deus não pudesse matar aquela criança, para que a criança não pudesse assim morrer. Davi ora, Davi jejua, Davi consagra. Davi não queria sair da casa, do quarto, só consagrando a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia e aquele filho, que seria fruto do pecado dele com Batseba, pudesse assim gerar, pudesse assim crescer e ser talvez, quem sabe, até futuro rei de Israel. Esse poderia ser um pensamento de Davi. A lição, consequências da ação de Davi. O que Davi fez pareceu mal diante dos olhos do Senhor. Irmãos, Deus não vai concordar com o pecado de ninguém. E Deus vai mandar as consequências do seu pecado, porque assim é a vontade dele. Aquilo que nós fazemos tem as consequências, tá bom? E é tudo que nós não queremos as consequências. Nós queremos pecarmos, queremos estar distante da vontade do Senhor, queremos fazer as nossas escolhas, mas no entanto nós queremos as consequências. Então depois de tudo isso, Davi acaba pecando com o Senhor, fugindo da direção do Senhor, se prostituindo, adulterando com Batseba, acaba também mandando matar um servo do Senhor. E tudo isso, irmãos, para encobrir o seu pecado, em vez dele confessar o seu pecado, em vez dele se humilhar diante de Deus. No entanto, ele acaba pecando cada vez mais, porque um abismo vai chamando outro abismo. E agora vem as consequências do pecado. Daquele fruto de Batseba com Davi, nasce um filho, nasce uma criança. Só que essa criança nasce doente. E a partir desse momento, a Bíblia deixa bastante claro, irmão, que Davi se humilhou, Davi orou, Davi consagrou, Davi buscou a Deus para que a criança não pudesse morrer. Davi, irmãos, ficou no tempo que os seus soldados ficaram tudo com, meu Deus, Davi vai morrer. Como é que Davi vai viver assim? Davi está de uma forma que não quer ouvir ninguém, não quer saber de ninguém, só está orando, só está consagrando, só está se humilhando. Davi está de uma forma que daqui a pouco vai morrer, o nosso rei vai morrer. Porque querendo que a vida daquela criança pudesse assim ser preservada pelo Senhor. Mas Deus já tinha decretado o falecimento da criança. Logo após, cerca de 7 dias, aquela criança veio a óbito. É interessante perceber o seguinte, uma coisa serve até um ensinamento para a nossa vida, viu? Davi orou, Davi consagrou, Davi se humilhou diante do Senhor. Davi não queria comer, não queria nem contato com ninguém. Estava orando, pedindo para que aquela criança pudesse assim ficar viva. Mas quando a criança morreu, a Bíblia diz que Davi levantou, trocou de roupa, tomou seu banho e pediu alimento. As pessoas não entendiam. Como é que de hora para outra muda assim? Tu estava chorando agora já está pedindo comida. Ele disse, olha, porque a criança morreu. E como a criança morreu, eu já não posso fazer mais nada. Enquanto a criança estava viva, eu orei e consagrei ao Senhor, porque Deus podia ter misericórdia e assim me ouvir. Mas se a criança morreu, não posso fazer mais nada. Deixa eu abrir o parênteses para lhe explicar o que é em relação a isso. Irmãos, quem morre, acabou. Não tem outra, não volta mais não. Enquanto a pessoa está com vida, você pode beijar, abraçar,
dar carinho, dizer que ama, dar presente, levar para onde você quiser. Mas após a morte não tem mais como fazer mais nada, tá bom? Fecha parênteses que esse não é o nosso assunto na lição de hoje não, viu? Só trazendo um adendo só com relação a isso. Então, irmãos, depois da morte do bebê, Davi muda-se agora de postura também. Isso aí foi uma prova que Deus estava castigando o povo de Israel em Batseba. Porque aquele filho que era dos dois, fruto do pecado dos dois, não estaria vida, não teria vida, não reinaria também na nação de Israel. Então, viu? Davi teve várias consequências na sua vida com relação a esse ato. A criança acabou via óbito, acabou morrendo. Também dentro da sua casa houve muitos conflitos, houve um incesto. O irmão matou um outro irmão, meu Deus do céu, viu? Absalão, um dos seus filhos Davi, deu um golpe de estado. Então a família de Davi, irmãos, foi uma grande tragédia. Davi, enquanto pai, foi uma tragédia. Tudo aquilo que Davi fez não proporcionou uma paz no seu lar, muito pelo contrário, foi sempre bastante guerra, bastante conflito, porque Davi foi um péssimo pai, um péssimo exemplo, e precisamos ter bastante cuidado, irmãos. O maior patrimônio da nossa vida é a nossa família. Precisamos preservar para que a nossa família tenha paz e santidade, e que possa crescer na graça e no conhecimento, que a nossa família possa estar crescendo na igreja, crescendo na presença do Senhor, que a nossa família seja canal de bênção, mas isso precisa de você. Precisa de mim. Nós precisamos estar bastante atentos para ver com a vontade do Senhor, para orientarmos os nossos filhos a trilhar as bênçãos de Deus. Tá? Para nós concluirmos a nossa lição, o contínuo cuidado que precisamos ter. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém. Mas, no entanto, a tentação bateu na porta dele e ele cedeu à tentação. Mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem. Isso significa que ele estava sujeito às situações que poderiam deixar qualquer homem vulnerável. A mesma coisa é você. Você pode ser pastor. Você pode ser professor, mas tome cuidado, porque quando a tentação bater na sua porta, para que você possa rejeitar, para que você possa dizer não, e assim fazer com a vontade do Senhor, e não pecar, e não sair da direção de Deus, tá bom? Encerro neste momento dizendo o seguinte: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aquilo que você escolhe, porque fazendo assim, você poderá estar perdendo a sua salvação. E não há patrimônio melhor do que a nossa salvação. Devemos buscar e consagrar a Deus constantemente, em nome de Jesus de Nazaré. Mas encerro essa aula dizendo o seguinte para você, viu? Se você quiser ser membro do nosso canal, vem ser membro do nosso canal. Nós estamos disponibilizando para os membros o slide dessa aula que está sensacional, um vídeo chamada, um despertador, a dinâmica por escrito. A dinâmica para essa aula já está no nosso canal também, dinâmica, viu? A dinâmica por escrito. Nós estamos dando cerca de 20 benefícios para quem é membro do nosso canal. 20 benefícios para quem é membro do nosso canal, viu? Slide, vídeo chamada, despertador, dinâmica por escrito, cartazes, artigos, gráficos, livros em PDF, tem vários benefícios, vou deixar aqui para você. Se você quiser ser membro, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, você pode entrar no grupo de informações. Chega lá, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas de como ser membro, tá bom? Pastor, precisa pagar alguma coisa? Precisa pagar, porque tem pessoas trabalhando, preparando esse material para você. Mas pode ficar tranquilo que é bastante barato, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e que Deus esteja ali abençoando.